Graça e paz de Deus para o teu coração. Sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, dia 11 de junho, 162 dias lendo a Bíblia com você, desde o 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos ficar até dia 31 de dezembro, se Jesus não voltar. Desde já, bloco e caneta para você anotar as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Anote aí em Novo Testamento, Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 33. No Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 29 até o capítulo 31. E o Salmo de número 71, ok? Aproveite aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, ok? Se inscreva, deixe seu like, coloque a sua mensagem, se você gostou, não gostou, seu pedido de oração. Ative o sininho para você ser o primeiro diariamente a receber, assim que nós postarmos a nossa leitura da palavra, a oração da fé, enfim, e compartilhe com amigos e familiares. Copie o link, cola aí na tela do seu aparelho e compartilhe com amigos e familiares o nosso canal do YouTube, ok? Vamos agora, sem perca de tempo nenhum, à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nos abençoa agora na leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através este ano da leitura da Bíblia King James. Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao 33. Eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também para ademoestar uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes, por palavras e por obras, pelo poder de sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém até os arredores de Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei para pregar o Evangelho onde Cristo não houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aquele a quem ele não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, razão pela qual muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Mas agora não tenho mais lugares nessas regiões, e tendo um grande desejo, há muitos anos, de chegar até a vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até a vós, porque eu espero ver-nos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazer uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes agradou de fato, e eles são seus devedores, porque se os gentios foram feitos participantes das coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto, e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Eu sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito,
que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 29, 30 e 31. Vamos nos concentrar e ler a poderosa palavra de Deus. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aques. Então disseram os príncipes dos filisteus: o que fazem estes hebreus aqui? E Aques disse aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nesses dias ou nestes anos, e nele não achei falha desde que veio até a mim até este dia. E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele. E os príncipes dos filisteus lhe disseram: faz retornar esse sujeito para a qual ele possa ir novamente para o seu local, que tu lhe indicastes, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele um adversário para nós, pois por meio do que ele se reconciliaria com o seu Senhor, não seria com as nossas cabeças desses homens? Não é Davi a quem cantava uns aos outros com danças, dizendo: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: certamente como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e tua entrada comigo no exército é de boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia da tua vinda até mim até este dia. Todavia os senhores não te favorecem, pelo que agora retorne em paz, para que tu não desagrade os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aques: mas o que eu tenho feito, e o que encontraste tu no teu servo, desde que eu tenho estado contigo até este dia, de que me impeça de lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aques respondeu e disse a Davi: eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não bastante, os príncipes dos filisteus disseram: ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora levanta-te cedo pela manhã com os teus servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo esteja em pé pela manhã e tenha luz a partir. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram de manhã ao retornar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Sucedeu que quando Davi e seus homens haviam chegado a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas haviam invadido o sul de Ziglag, e ferido a Ziglag, e queimaram-a com fogo. Haviam levado cativo as mulheres que estavam nela. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas tomaram e prosseguiram o seu caminho. Então Davi e seus homens vieram à cidade. Eis que estava queimado pelo fogo, e sua esposa, seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueu sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. As duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainã, a Jezraíta, e Abigail, a esposa de Nadal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, no seu Deus, e disse a Abaitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o Edofe. E Abaitar trouxe o Edofe para Davi.
Davi consultou o Senhor dizendo: devo prosseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, porque certamente tu os alcançarás e sem falta recuperar tudo. Assim Davi foi, ele e 600 homens que estavam com ele, chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneceram os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, e ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi, lhe deram pão, ele comeu e o fizeram beber água. Eles lhes deram um pedaço de bolo, figos, 2 cachos de uva passas. Quando ele terminou de comer, o seu espírito retornou, pois ele não havia comido pão, nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E ele lhe disse a Davi: a quem tu pertences e de onde és tu? E ele disse: sou um jovem do Egito, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou. E eu caí há 3 dias e eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Quereritas, e o termo que pertence a Judá, ao sul de Caleb, e queimamos Ziglag com fogo. Davi lhe disse: podes tu me fazer descer a esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo o grande despojo que havia retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ferido Davi desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo. Davi resgatou suas 2 esposas. Não houve nada ali que faltasse, nem pequeno, nem grande, nem seus filhos, nem suas filhas, nem despojo, nem coisa alguma deles que havia sido levado. Davi recuperou tudo. Davi pegou os seus rebanhos, suas manadas, os quais eles levaram adiante daquele outro gado, e disse: até o despojo de Davi. Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados e não conseguiram seguir a Davi, os quais também ele fez com que permanecesse junto ao ribeiro de Besor. E eles adiantaram a se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que ele estava. Davi, quando se aproximou do povo, ele os saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, disseram: como não foram conosco, não lhe daremos nada de despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para onde eles partirem. Então Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu. Aquele que nos preservou e entregou a nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem vos atentará nessa questão? Mas como é da parte daquele que desce a batalha, também será parte daquele que esperou junto aos seus pertences. Eles igualmente tomarão parte. E assim foi daquele dia em diante. Ele fez disso um estatuto, uma ordenança para Israel até este dia. Quando Davi chegou a Ziglag, ele enviou do despojo dos anciãos de Judá aos seus amigos, dizendo: eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor, para aqueles que estavam em Betel, para aqueles que estavam ao sul de Reamote, para aqueles que estavam em Jatir, para aqueles que estavam em Arroer, para aqueles que estavam em Sifumote, para aqueles que estavam em Estamoa, para aqueles que estavam em Recal, para aqueles que estavam nas cidades onde os Jerahmeelitas e aqueles que estavam na cidade dos Queneus, para aqueles que estavam em Orma, para todos aqueles que estavam em Borazã, para aqueles que estavam em Atasse,
e para todos aqueles que estavam em Hebrom, para todos os lugares onde o próprio Davi e seus homens haviam acostumados a se refugiar. Vamos continuar a leitura. Capítulo 31. E os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram afinco a Saul e seus filhos. E os filisteus mataram Jonatas e Abinadab, Malquissua e os filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul e o arqueiro o atingiram e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha sua espada, atravessa-me com ela, para que não venham se circunciso e me atravessem e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul morreu e os seus 3 filhos, seu escudeiro e todos seus homens juntos naquele mesmo dia. Quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e aqueles que estavam do outro vale do Jordão viram que os homens de Israel fugiram e Saul e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram, e os filisteus vieram e habitaram nelas. Sucedeu ao amanhecer, quando os filhos dos filisteus vieram despir os mortos, que encontraram Saul, seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Eles cortaram sua cabeça, removeram sua armadura e enviaram à terra dos filisteus ao redor, para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. Eles puseram a sua armadura na casa de Astarote. Prenderam seu corpo à muralha de Bet-Sean. E quando os habitantes de Jabe-Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e a noite toda, pegaram o corpo de Saul, os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Sean e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes. E jejuaram 7 dias. Está quase finalizando. Vamos finalizar com Salmos 71. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, e que eu nunca seja confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Se tu minha forte habitação, na qual eu possa continuamente recorrer. Quando tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, da mão do perverso e da mão do injusto e do homem cruel. Pois tu és a minha esperança, ó Senhor, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Pois em ti eu tenho sido sustentado desde o útero. Tu és aquele que me tirasse das entranhas da minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. Como sou um filho pródigo para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. Que minha boca se encha do teu louvor e com a honra e a tua honra todo dia. Não me lances fora no tempo da velhice. Não me abandones quando fosse desfalecer a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim. Aqueles que ficam à espreita pela minha alma aconselham-se juntos, dizendo: Deus o abandonou, perseguiu-o, tomai-o, pois não há ninguém que o livre. Ó Deus, não fique longe de mim. O meu Deus, apressa-te ao meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que são adversários da minha alma. Sejam encobertos com vergonha e desonra
aqueles que buscam ferir-me. Mas eu esperarei continuamente e louvarei mais e mais. Minha boca mostrará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois eu não conheço os seus números. Irei na força do Senhor e farei menção da sua justiça, somente da tua. Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude até agora, eu declararei as tuas maravilhosas obras. Agora também estou velho e grisalho. Ó Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração, e o teu poder a cada um que vier. Tua justiça, ó Deus, é muito alta, que fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é Deus como tu? Tu que me mostraste grandes e dolorosas tribulações, deixa-me viver novamente, e das profundezas da terra me tornarás a trazer. Tu aumentarás a minha grandeza e consolarás por todo lado. Também louvarei com saltério a tua verdade, ó Deus, e a ti cantarei com harpa, tu Santo de Israel. Meus lábios se regozijarão grandemente quando eu cantar a ti, e a minha alma, a qual tu remiste. Minha língua também falará da tua justiça por todo dia, pois eles serão confundidos e são trazidos à vergonha aqueles que buscam ferir-me. Finalizamos a leitura da Bíblia deste dia. Estamos aqui alimentados com a sua palavra, uma palavra poderosa. Paulo, Samuel, que você viu a história ali da morte de Saul e Jonatas, e agora a leitura deste salmo para a sua edificação. Sem perca de tempo, vamos fazer a oração da fé. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui agora neste momento, unindo a nossa força, unindo a nossa fé em oração. Nós queremos clamar diante da tua palavra sobre os teus filhos que neste momento estão aflitos, ansiosos, Deus, no nome de Jesus, e lutados, com dores, meu Senhor. Repreende, Pai, essas dores, essas enfermidades, cura-os pelo poder do teu nome. A libertação que o teu filho está clamando, Senhor, a vitória, uma porta de emprego, uma porta de escape, uma provisão. Tu és o Deus da provisão, tu és o Deus de milagres ao qual nós servimos, porque tu és o Deus que nos remiste. Senhor, no nome de Jesus, opera sinais, maravilhas no meio do teu povo. O teu povo precisa de ti neste tempo caótico de pandemia que estamos vivendo. Nós somos alimentados pela tua palavra. Torna a tua palavra viva e eficaz dentro de nós, Pai, para que possamos suportar os dias maus. Assim, Senhor, fica conosco no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.